Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Patrick Menezes, sou biólogo clínico. Gostaria, primeiramente, de agradecer, ao convite, para participar dessa semana de análises clínicas, bastante organizada. Sei que muito trabalho houve para que chegasse nessa semana. Então, queria parabenizar os organizadores, aos professores e alunos que participaram, dessa organização e dizer que é com muito prazer que eu aceitei o convite para conversar com vocês nesse espaço de tempo curto, sobre um assunto que faz parte da rotina do nosso laboratório, que é o exame de urina. Então, eu dei como título a importância da uroanálise nas análises clínicas, para que a gente tivesse uma liberdade maior de conversar. Obviamente, uma palestra com 1 hora, o tempo é curto, mas eu vou procurar mostrar para vocês de uma forma bem dinâmica aquilo que aparece no exame e por que esse exame é importante na nossa área de análises clínicas e medicina laboratorial, fazendo algumas correlações clínicas, ok? Então, eu trabalho como docente nos cursos técnicos de análises clínicas, de graduação em farmácia, biomedicina e biologia, e de especialização em análises clínicas também. Então, eu atuo na docência e também sou plantonista no Hospital Universitário Gafret e Guinle, na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e trabalhando no Laboratório Central. E estou como assessor científico da área de uroanálise da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o que muito me orgulha é poder contribuir com a sociedade, levando conhecimento, levando informação e fazendo com que a nossa área venha progredir cada vez mais, ok? Bem, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês era justamente a questão da uroanálise como ciência. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui, nesse momento que a gente vai passar juntos, é tentar iluminar um pouco a uroanálise. Então, você que já está na área e que já entende um pouco de análises clínicas, não vai ter nenhuma dificuldade para acompanhar. Você que está iniciando, que nunca ouviu falar um pouco, de forma aprofundada sobre o exame de urina, vai conseguir entender um pouquinho desse cenário. Então, a primeira coisa é que a gente vai comentar sobre a uroanálise de uma forma bastante tranquila. Depois, quem se interessar mais, vai se aprofundar, vai procurar outros cursos e vai fazer acontecer no laboratório de análises clínicas. Então, eu iniciarei com uma introdução e um histórico, bem rapidamente, conversando com vocês. Depois, a gente vai passar para a análise física, que compreende a cor, o aspecto, a densidade e o pH da urina. Depois, logo após, para a análise química, que outrora era chamada de pesquisa de elementos anormais. Na análise química, a gente pesquisa proteína, hemoglobina, nitrito, corpos cetônicos, glicose e outros elementos, hoje em dia através de uma fita reativa. Depois a gente passa para a análise microscópica. Eu separei alguns slides com algumas imagens para que a gente possa ver o que aparece mais no exame de urina. Tudo isso que eu coloquei aqui com esse roteiro convidativo para a nossa palestra, para a nossa aula, mas é palestra, eu vou fazer com algumas correlações clínicas para situá-los sobre a importância desse exame. Então, primeiramente, eu acho que é do conhecimento de todos vocês que o laboratório clínico ele tem 3 fases para que o exame fique pronto. A primeira fase é a fase pré-analítica, ou etapa pré-analítica, é onde o paciente acaba sendo o ator principal para a realização do exame dele. Então, a coleta, o transporte, a conservação, depende muito do paciente. Existe a análise a parte analítica, então tem a pré-analítica, que é essa que eu disse a vocês, tem a fase analítica, que é a análise do exame propriamente dito, e tem a fase pós-analítica, que é a liberação do laudo. Então tem 3 fases, a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica é a mais importante de todas no exame de urina, porque o paciente ele recebe as orientações para colher essa amostra. E como é que a gente faz uma orientação simples para um paciente que quer colher o exame de urina? Ele deve acordar pela manhã, fazer uma higiene local antes, desprezar o primeiro jato, colher num frasco e levar ao laboratório o mais rápido possível, antes que se complete 2 horas. O exame de urina é um exame simples, um exame rápido, porém de grande utilidade, de grandes informações que esse exame vai deixar para quem o solicitou, para o médico principalmente. Então, é um exame que está na nossa rotina diária, tem uma alta demanda. Então, junto com o hemograma, depois vem o exame de urina, com bastante solicitação. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de padronizar esse exame, tanto na coleta, já que o paciente é o ator principal, quanto também na realização do exame. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Percebam nesse slide que começa lá em cima no vermelho, no pré-analítico, e termina com o laudo. Só que para chegar no laudo, eu tenho que juntar as 3 fases que a gente vai discutir
nessa palestra. O exame físico, a análise física, o exame químico, a análise química, e o exame microscópico, a análise microscópica da urina, ok? Bem, um outro detalhe importante que vocês devem saber é que o exame de urina simples, ele tem vários nomes de acordo com o local em que é realizado no Brasil, principalmente. Então, o mais conhecido é o EAS, Elementos Anormais e Sedimentoscopia, ou sedimentos. Mas pode ser chamado de urina tipo 1, urina 1, sumário de urina, rotina de urina, urina simples, parcial de urina e daí por diante. Então, tem várias nomenclaturas para o exame de urina, mas o mais usual é EAS, ou parcial de urina, ou sumário de urina. Como eu disse a vocês, o exame de urina é dividido em 3 partes. A análise física, que compreende a cor, o aspecto, a densidade e o pH. A análise química, que outrora era realizada por meio de técnicas mais demoradas, né, mais artesanais, com reagentes, tubos. Isso foi substituído gradativamente por uma fita ou uma tira reativa, como vocês estão vendo aí nessa imagem, que é uma tira com várias impregnações de química seca, que ao entrar em contato com a urina, muda de cor, a gente compara a cor com a escala que tem no frasco e vai anotando os resultados. Logo após essa parte química, essa urina ela deve ser centrifugada numa baixa rotação, entre 1.500 a 2.000 RPMs. Depois que acaba a centrifugação, eu devo desprezar o sobrenadante e o sedimento que está ali, eu vou analisar ao microscópio, como vocês estão vendo aí embaixo, a análise microscópica. E só para a gente adiantar, dar um spoiler daquilo que a gente vai ver mais para frente, a gente tem um cristal, parece um envelope de carta aí, que é um cristal de oxalato de cálcio, que pode causar litíase, pode gerar cálculo renal. Ao redor desse cristal tem vários elementos. Então, os menorzinhos, que parecem aí uma rosquinha, um biscoito, são as hemácias. Os mais rugosos e maiores são os leucócitos. E daí vai, tá? A gente vai estar falando sobre isso de uma forma bem interessante. Bom, o que eu acho importante que a gente saiba nessa palestra? Principalmente quando a gente fala da importância do exame de urina em análises clínicas. Primeiro, que eu elenquei aqui 4 desordens, 4 patologias, 4 enfermidades, né, são o que os autores usam nos livros e artigos, que o exame de urina é muito útil. Então, tem ali a infecção urinária, que é muito comum em nosso meio, né, tem as estatísticas em relação a bactéria causadora de infecção urinária, mulheres têm mais infecção urinária que homens, né, devido à proximidade da vagina com o ânus e bactérias ascendentes gerando essa infecção urinária, além de outros motivos. Nós temos a litíase renal, que é o cálculo. Aí eu coloquei embaixo 2 cálculos expelidos pelo paciente extremamente ásperos, né? extremamente cortantes. Então, a litíase é o cálculo. O diabetes, que é um dos motivos mais comuns de alterar o exame de urina na rotina, até porque o diabetes só tem aumentado o número de casos no Brasil e no mundo. E as nefropatias, que são as doenças relacionadas ao néfron. Pode ser as glomerulonefrites, as nefropatias diabéticas, as tubulopatias e daí por diante, ok? Então, a gente tem aí uma divisão em relação a elementos que mais aparecem num pronto-socorro, por exemplo, ou num paciente ambulatorial, ok? Um detalhe importante para começar o nosso entendimento sobre esse exame é a coleta. Eu já disse a vocês que a coleta da urina é a fase mais importante, que está inserida na fase pré-analítica, em que o paciente ou o cliente é o ator principal para a qualidade do seu exame. Então, o que a gente orienta? Eu deixei escrito para vocês aí, né? Asseio prévio, uma higiene local, se for mulher ou homem, desprezar o primeiro jato. Por que eu desprezo o primeiro jato? Porque o primeiro jato ele vem carregado de uma microbiota que ficou ali colonizando a uretra durante a noite. Então, o primeiro jato ele limpa o canal ureteral e a urina que está no potinho, eu tenho certeza que estava armazenada na vesícula urinária, na bexiga urinária, ok? A gente chama de jato médio, esse jato que vai para o pote, sem nenhuma contaminação cruzada, digamos assim. Então, por isso que dispersa o primeiro jato. E por que é a primeira urina da manhã? Porque ela é mais concentrada, como eu já disse, ok? O ideal é levar o material no máximo em 1 hora, não ultrapassando a 2 horas, e o transporte, caso seja demorado, tem que ser feito sob refrigeração. Isso é tão importante, pessoal, que eu linkei ali um artigo da USP, da década de 1980, já falando do rigor na coleta da amostra, já mencionando as alterações sobre a coleta. Então, quando você orientar alguém da sua família ou alguém no laboratório, tem que ter essa preocupação, ok? Bem, análise física ou exame físico é o primeiro passo para se fazer exame de urina. Então, vocês estão vendo ali, por exemplo, a cor.
A cor da nossa urina normal, ela é amarelo claro. Alguns laboratórios chamavam de amarelo citrino, né? Amarelo ouro, mas amarelo claro é um item bastante utilizado. Só para situar vocês e atualizá-los, a gente usa uma norma da ABNT de 2005 para a liberação do exame de urina. Essa norma está sendo atualizada nesse ano, 2021, pela ABNT. Então, a gente vai ter novidades aí na liberação do laudo para padronizar ainda mais entre os laboratórios do Brasil inteiro, ok? Então, o que dá a cor normal da urina é aquele ciclo da bilirrubina, que se você já fez bioquímica e estudou, em que a bilirrubina ela é não conjugada, ela passa pelo fígado, ela é conjugada, ela é armazenada na vesícula, a vesícula encaminha a bile lá para o intestino, e quando chega no intestino, nós temos lá as bactérias quebrando essa bilirrubina e transformando em urobilinogênio e estercobilinogênio. Eu até falo nas minhas aulas que a cor das fezes são marrons e a cor da urina é amarela por conta desse ciclo. Então, a cor normal seria, nessa escala que está aí, até o segundo tubo. Porque no terceiro tubo de ensaio aqui já tem uma cor amarelo forte. No quarto tubo de ensaio está marrom, está âmbar. E no último está vermelha, está hemorrágica. Eu posso encontrar urina azul no laboratório? Urina verde? Posso. Medicamentos, por exemplo, podem pigmentar a urina. Tá? Então, a cor da urina é o primeiro indício. O aspecto é quando eu pego esse tubo e olho contra a luz. Então, está aqui embaixo, ó, 3 tubinhos. E esses tubos, quando eu olho contra a luz, se tiver boa transparência, a urina está límpida. Se estiver embaçada, a urina está turva, ok? O aspecto é importante. A densidade, pessoal, a densidade do pH, a gente mede pela fita. Quando a gente mergulha a fita, já tem lá uma banda para medir a densidade e outra para medir o pH. A densidade avalia a concentração da urina. Se tem uma ideia, a gente tem uma urina formada no nosso rins com uma densidade próxima a 1,010 ou 1010, vamos colocar assim. Então, se eu tiver uma densidade muito baixa, a urina está diluída. Se eu tiver uma densidade muito alta, a fita vai até 1030, eu tenho coisas ali mergulhadas, ou então o paciente está desidratado. Então, a densidade é um fator importante para a avaliação inicial, ainda no exame físico da urina. Ok? Já o pH, ele está relacionado não só para avaliar se a urina é ácida, neutra ou alcalina. O pH tem relação com o equilíbrio ácido-base, né? A gente já sabe disso, e também para a identificação de alguns cristais que a gente vai ver que são importantes na urina. Então, aqui é a análise física da urina. Indo para a análise química, eu disse a vocês que a gente usa uma fita reativa. Então, a fita está aí do lado direito do slide, e do lado esquerdo tem o rótulo da fita, que é onde a gente compara a mudança de cor. É bem simples de fazer. Só que o procedimento nem sempre é muito bem feito pelos profissionais. É importante para vocês que estão aí aprendendo análise clínica já ficarem atentos. Eu tenho que pegar essa fita, mergulhar na urina e tirar. 1 segundo somente. Não posso deixar mergulhada no tubo, porque senão eu altero as dosagens, né? Altero as reações. Então, depois que eu mergulhei e tirei, eu tiro o excesso de urina num papel toalha, né? Encosto a fita, e depois eu vou fazer a leitura comparando a cor, a mudança de cor nesse quadradinho. O que a gente vai fazer? A gente vai passear um pouquinho sobre essa análise química e eu vou mostrar para vocês como é importante uma única mergulhada, mas com vários parâmetros, para o médico receber esse resultado. Então, está aqui o que a gente pesquisa na fita reativa ou na tira reagente, como queira. Então, a gente chama de exame físico, né? Ou análise química, na verdade, exame físico, a cor, o aspecto, a densidade, o pH, e análise química, esses elementos que estão aqui mostrados para vocês, que a fita detecta. Então, glicose, proteína, esterase leucocitária, nitrito, corpos cetônicos, hemoglobina, bilirrubina, ácido ascórbico e urobilinogênio. O que eu vou fazer agora é, bem rapidamente, mostrar para vocês o que cada elemento desses representa, ok? Para que você tenha uma ideia da dimensão do exame. Vale lembrar que o exame de urina, embora seja muito barato em relação a outros exames, ele fornece inúmeras informações para o médico sobre o paciente em relação a doenças renais e a doenças metabólicas também, tá? Não é só doença renal que o IAS vê, não. Um paciente com lúpus, por exemplo, pode ter uma agressão renal e alteração no exame de urina. Um paciente com mieloma múltiplo vai ter uma desordem de plasmócito, liberar imunoglobulina à vontade e alterar o exame de urina. O paciente pode ter várias diabetes, que não é uma doença renal, é uma doença que causa uma doença renal. O diabetes também, através da glicose, que a gente vai falar agora, está relacionado a isso. Então, vou fazer um resumo breve de cada um deles, e a gente vai entender um pouco sobre essa análise química, que é a segunda análise
né, do exame laboratorial de urina. Então, a glicose. Toda vez que aparecer glicose na urina, a gente já pensa em diabetes, né? Todo mundo já pensa, diabetes. Mas existem outras causas não diabéticas de excesso de glicose na urina, que a gente chama de glicosúria. Toda vez que a glicose no sangue passa de 160 miligramas por decilitro, é o que a gente aprende lá na fisiologia, a gente diz e a gente aprende que ultrapassou o limiar renal. O que é o limiar renal? O limite que o rim, que os néfrons têm de reabsorver glicose e não deixar a glicose cair na urina. Entenderam isso? Então, toda vez que passa de 160 no sangue, vai cair glicose na urina, porque o rim não é capaz de reabsorver, né, através do néfron. Então, é óbvio que o primeiro no ranking, a primeira causa de perda de glicose na urina, a gente pensa logo em diabetes. Vamos colocar que seria 95% das causas. Agora, tem outras causas de glicosúrias que não sejam diabetes. Por exemplo, lesões do sistema nervoso central podem levar a glicose e, obviamente, ter glicose na urina. Pacientes com problema na tireoide, alguns tipos de hipertireoidismo podem levar glicose na urina. Diabetes gestacional, que é transitório, pode levar glicose na urina. Existem algumas classes de medicamentos que são novas e que agem não deixando o néfron propositalmente reabsorver glicose. Então, tem lá, da classe das glifosinas. Então, age no túbulo, não deixa o túbulo reabsorver, o paciente tem glicose normal no sangue, exemplo, normal 90, e o paciente diabético, que eu digo, tá? 90, e tem glicose na urina. Aí você fala, peraí, não é 160 acima para cair na urina? Sim, mas ele está usando um medicamento que age lá no néfron, expulsando glicose. Tá? Então, vai ter também glicose na urina. Viu como não é só a diabetes que altera a glicemia? Segundo item, proteína. Proteína também não pode aparecer na urina, nem glicose, nem proteína. Tá? Então, não pode. Se aparecer proteína, você já pensa, bem, peraí, quais são as duas situações que a gente vê comumente que o paciente tem proteína na urina sem ter nenhuma patologia? Exercício físico intenso e gravidez. Tirando o exercício físico intenso e a gravidez, a gente já começa a pensar numa alteração renal, porque perder proteína é muito ruim, e o néfron só perde proteína quando há lesão renal na maioria das vezes, ok? Então a gente vai ver que até os cilindros aparecem com alguma proteína, e a gente vai discutir isso. Então não se deve perder proteína na urina, ok? Quando o paciente tem diabetes, o médico pede um exame chamado dosagem de microalbuminúria, para verificar se ele está perdendo proteína, porque o rim acaba sendo forçado a trabalhar mais no caso do diabetes para eliminar a grande quantidade de glicose e acaba sofrendo lesões ou microlesões, e aí tem que verificar a presença de albumina, que é a proteína que é detectada pela fita. Ok, pessoal? Até aí, tá tranquilo? Vamos para a terceira. Esterase leucocitária. Tudo termina com ase, todo mundo sabe que é enzima. Então, tem uma enzima dentro do leucócito que ela vai aparecer na fita. Ué, eu consigo ver leucócito na fita? Eu consigo ver a enzima que está dentro dos granulócitos, dos leucócitos. Então, quando eu mergulho a fita, turma, e aparece esterase leucocitária, quando eu vou olhar no microscópio, geralmente eu encontro os leucócitos ou piócitos. Tá? Eu posso ter lá uma leucocitúria, uma piúria, por conta da esterase. Então, essas enzimas são detectadas pela fita. Então, numa infecção urinária, a esterase leucocitária vai dar positivo também, ok? Não só a esterase leucocitária. O próximo item também. O nitrito. Quem já olhou um exame de urina sabe que o nitrito é um dos elementos mais famosos do exame químico, da parte 2 do EAS, da urina. Por quê? A nossa urina ela é rica em nitratos, sendo que algumas bactérias conseguem converter o nitrato em nitrito. Portanto, o nitrito é um indicador de que está havendo a presença de bactérias e que pode ser uma infecção urinária. Todas as bactérias convertem nitrato em nitrito? Não, só as gram-negativas, mas a maioria dos exames acabam confirmando isso lá na cultura e lá no antibiograma. Então, o nitrito ele tem uma sensibilidade e uma especificidade de aproximadamente 60% versus a cultura. Então, ajuda o médico na identificação de infecções urinárias, ok? Junto com a esterase leucocitária também. Próximo item, corpos cetônicos. Pessoal, corpo cetônico é o seguinte, se ele aparecer sozinho, se der na fita, se mergulhar a fita na urina de alguém, aparecer só corpo cetônico, significa que está faltando comida. Geralmente é jejum prolongado. Por quê? Quando eu não tenho glicose para usar como substrato energético, você já aprendeu isso, você quebra gordura, você quebra ácido graxo para
produzir energia. Só que toda vez que eu quebro gordura para produzir energia, eu libero corpos cetônicos. E esse corpo cetônico aparece em inúmeras situações, aparece no hálito, né? Aparece no suor e aparece na urina. Então, toda vez que aparecer corpos cetônicos sozinho, é fome. É assim que eu ensino meus alunos para ninguém errar na prova. É fome. Está muito tempo em jejum. Passou de 14 horas de jejum. Agora, muita atenção. Se aparecer glicose na urina, que está lá em cima, e corpos cetônicos na urina, aí eu já estou diante de um quadro de diabetes. Por quê, Patrick? Porque no diabetes, eu tenho um excesso de glicose na corrente sanguínea, mas essa glicose não consegue entrar nas células, concorda? Porque para entrar na célula, eu tenho que ter a ação da insulina sobre o receptor de insulina, abrindo o canal de glicose, entrando glicose na célula. Aí a pergunta é, se eu tenho glicose na urina, eu tenho acima de 160, não é? Na maioria das vezes. Se eu tenho acima de 160, por que eu não estou conseguindo utilizar a glicose? Porque está faltando insulina. E quando falta insulina, mesmo com essa glicose toda no paciente, o organismo vai fazer o quê? Vamos tirar energia de gordura, já que eu não consigo aproveitar a glicose, vamos quebrar a gordura para gerar energia. E aí eu libero corpos cetônicos. O pessoal da nutrição e da farmácia estuda bastante isso. Ok? Então, nós detectamos corpos cetônicos na fita também. Hemoglobina. Hemoglobina lembra sangue, né? Porque hemoglobina é um pigmento respiratório que está dentro da hemácia. Então, na fita, quando mergulha a fita na urina e aparece hemoglobina ou sangue, eu penso ou nas hemoglobinuras ou nas hematuras. 75% das hematuras são causadas por cálculo renal, por litíase. O cálculo acaba fazendo o paciente sangrar, ok? Mas não precisa ser só cálculo. O paciente pode ter um trauma e sangrar também. O paciente pode ter uma glomerulonefrite e sangrar também, ok? Agora, quando eu tenho só hemoglobina, não tenho mais a hemácia, quando eu olho no microscópio não vejo hemácia nenhuma, mas tem 4 cruzes, ou seja, o máximo de hemoglobina, eu já penso em outras situações, como, por exemplo, acidente com ofídio, picada de cobra, pacientes queimados, extenso, rabdomiólise, que acaba liberando mioglobina, e a banda da hemoglobina vai positivar, é um falso positivo, mas vai positivar, e daí por diante. Tá? Mas, no geral, apareceu a hemoglobina sangue, você olha no microscópio e vê aquelas hemácias todas, como eu mostrei para vocês naquele slide inicial. Tá bom? Bilirrubina. Turma, a bilirrubina que cai na urina. Então, para você que está assistindo aqui a palestra, para você que é da mesma turma, por isso que eu estou chamando turma, para você que não é da mesma turma, mas faz outro curso e aí se interessou pelo tema, a única bilirrubina que cai na urina é a bilirrubina conjugada. Ela tem que ter passado pelo fígado e se tornado hidrossolúvel para cair na urina, ok? Isso é até questão de concurso público, porque ela tem que ser hidrossolúvel. Então, quando aparece bilirrubina na urina, às vezes a cor da urina muda, fica aquela cor marrom, aquele tubo que eu mostrei, que eu chamei de âmbar, quando eu mostrei a cor para vocês. Então, aparece isso. Então, o paciente com hepatopatias, né, doenças hepáticas, aparece bilirrubina na urina. Ok? Agora, essa bilirrubina, ela também vai ser dosada no sangue. Então, eu vou comparar o exame de urina com o exame de bioquímica sanguínea para fechar o diagnóstico do paciente. Tá bom? Ácido ascórbico. Você vai falar, Patrick, vitamina C na urina? Para que pede isso? Por que tem isso no exame? Então, algumas fitas de urina vem uma banda de ácido ascórbico. Por quê? Se o teu paciente estiver tomando vitamina C por algum tempo e ele fizer o exame de urina, foi comprovado, está escrito na bula do reagente, da fita, que paciente que usa 1 grama de vitamina C por mais de 7 dias, essa vitamina C, esse ácido ascórbico, acaba atrapalhando as reações de ocorrerem. Essas reações todas, estou falando glicose, proteína, é claro que altera muito mais a glicose. Então, por exemplo, se o paciente for diabético, descompensado, e tiver glicose na urina, a glicose não aparece, dá um resultado falso negativo para a glicose. Por que dá um falso negativo? Por que não aparece a glicose quando eu mergulho a fita? Porque o ácido ascórbico impede aquele quadradinho de reagir, que vocês estão vendo aí na fita, no lado direito inferior. Então, não vai reagir, porque o ácido ascórbico é uma substância redutora, ok? Então, se eu tenho a presença de ácido ascórbico, eu posso ter algum elemento que não apareceu, porque o ácido ascórbico até atrapalhou o teste, ok, pessoal? Então, por isso que alguns laboratórios liberam. E o último, o urobilinogênio. Vocês estão vendo que tem um asterisco aí. Por que tem um asterisco? Porque o urobilinogênio ele nunca foi um elemento anormal. E lá em cima eu coloquei que antigamente essa fase era chamada de pesquisa de elementos anormais. Mas nós liberamos todos os dias o urobilinogênio na urina.
tá? Tem a ver com a urobilina, que vai gerar a cor amarelo claro da urina, né? Tem a ver com o ciclo da bilirrubina, que a gente faz todos os dias, ok? Mas qual é a situação que o urobilinogênio vai estar aumentado, que vai aparecer na fita como alterado? Principalmente hepatopatias, junto com a bilirrubina, mas principalmente quadros hemolíticos. Qualquer quadro que tenha hemólise, o urobilinogênio pode aumentar. Ah, me dá um exemplo, Patrick. Anemia hemolítica, por exemplo. Outro exemplo, malária. Outro exemplo, reação transfusional. Recebeu a bolsa de sangue, transfundiu, fez reação hemolítica. Porque quanto mais hemólise eu tiver, mais eu exponho hemoglobina, mais eu formo bilirrubina. Enquanto mais bilirrubina tiver, mais as bactérias vão quebrar quando chegar no intestino, ok? Então, aqui o que eu fiz com vocês, de uma forma bem pontual, porque nós estamos numa palestra, eu quero que seja interessante para vocês, eu passei um pouco sobre cada elemento, mas tem muito mais coisas além em cada um desses elementos, da glicose, da proteína e etc. Tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer a correlação com a terceira parte do exame e vou voltar sempre falando desses elementos que apareceram na fita reativa. Bom? Bem, turma, agora a gente vai ver a análise microscópica da urina. Então, depois que eu passo a fita e vejo se reagiu qualquer um dos elementos que a gente discutiu agora, eu vou centrifugar essa urina numa rotação baixa, vou colocar numa lâmina com lamínula ou numa lâmina Cassel, como essa que está aí nessa imagem, ou na câmara, né, de Neubauer, o Neubauer, e vou fazer a leitura, vou procurar os elementos. Então, aí começa a análise microscópica. Em laboratórios que usam automação, eu tenho que atualizar vocês, né? Nós temos aqui dois tipos de automação que eu trago para vocês conhecerem. Do lado esquerdo, um leitor de fita. Vai falar, Patrick, mas para que leitor de fita? Você não disse que dá para comparar com o olho na tabela, que já vem no rótulo do frasco da fita? Sim, mas aqui é muito mais sensível. O que você vê como negativo, às vezes, é traços, porque esses equipamentos eles são fotômetros de reflectância. Então, tem uma sensibilidade muito maior, uma precisão muito maior, ok? Então, esse equipamento do lado esquerdo eu trabalho com ele no hospital, é muito bom, você mergulha a fita na urina, coloca ali e sai a notinha com todos os elementos que a gente falou agora, proteína, hemoglobina, glicose, tudo isso. E do lado direito desse olho aberto aí com cifrão, ou seja, é caro, nós temos a automação completa em uroanálise. Para quem não conhecia, é só pegar o tubo que o paciente colheu de urina e colocar ali, mais nada. Ele não precisa passar a fita, já é ali dentro, não precisa olhar no microscópio mais, também já tem aqui dentro, ele trabalha com um banco de imagens. Então é semelhante a um equipamento de hematologia, ele vai dar um flag, vai dar um alarme quando alguma coisa que ele encontrar for anormal, você vai para a lâmina só conferir, ok? Eu sempre falo, e vou falar para vocês, para quem está estudando, que a máquina nunca substitui o homem. O que acontece tem que estar qualificado, tem que saber fazer para operar a máquina, tá bom? Aquela história, desde a Revolução Industrial, que a máquina começou a substituir o homem, lá na Inglaterra. Eu falo em análises clínicas que depende de você. Se você souber, nenhuma máquina te substitui, porque todas as máquinas que a gente trabalha em análises clínicas, elas são prontas, elas são boas para liberar exames normais, para agilizar a rotina. Mas os exames alterados, você vai ter que saber confirmar, né, por outra técnica, ou por microscopia, ou por repetição. Isso acontece na bioquímica, na hematologia e também aqui na uroanálise. Tá tudo certo até aí? Então vamos seguir. O que eu fiz? Eu fui colocando algumas imagens do que a gente vê no microscópio para vocês terem uma ideia. Então aqui a gente está na terceira e última parte do exame de urina. Então a primeira aqui, o primeiro elemento são as células epiteliais. Toda a urina tem células epiteliais? Geralmente sim. Por quê? A urina é formada nos rins. É encaminhada pelos ureteres até a bexiga e depois passa pela uretra para ser eliminada. Então, você viu o trajeto? O rim forma e do rim para baixo são vias urinárias. Então, o que acontece, pessoal? A urina, quando ela passa, sai dos rins e vai passando pelas vias urinárias, nós que estudamos histologia, lembramos que ocorre uma renovação natural do epitélio. Então, uma descamação de algumas células não tem nada de anormal. Agora, se aparecer essa imagem que eu coloquei aí no centro do slide, com um montão de célula epitelial, aí a situação já muda de figura, porque está descamando demais. Se está descamando demais, eu posso pensar desde um processo inflamatório até uma doença renal grave, até uma rejeição a transplantes. Por exemplo, quando eu pesquiso célula epitelial na citopatologia, no exame de preventivo, corpo citológico, eu tenho lá um indicador de processo inflamatório, por exemplo. Na urina também. Então, se aparecerem raras células, até 3 por campo, nenhum problema. Mas se aparecerem muitas células, já pode ser um indício ou de processo inflamatório ou de doença renal, ok? Segundo item que eu pesquiso no microscópio, pessoal,
segundo item, são justamente aqui as hematuras. O que é uma hematura? Uma hematura, pessoal, é quando eu encontro um monte de hemácias na urina. Olha lá no lado direito do slide. A urina está vermelha. Quando a gente centrifuga a urina, ó, forma um botão de sangue. Então, paciente com cálculo renal tem isso? Tem. Paciente com síndrome nefrítica tem isso? Também tem. Então, qualquer hemorragia do néfron, qualquer alteração perdedora de sangue, litíase, pode fazer o paciente sangrar. Nesse print que eu coloquei aqui do livro Otto Miller, ele mostra outras causas de sangramento, mas 75% das causas são por cálculo renal. No canto esquerdo aí do slide superior, vocês estão vendo que tem um corte histológico. Então, esse corte histológico é do ureter. É só para mostrar para vocês e relembrá-los, quem estudou histologia bem, que os nossos ureteres não são abertos. Ele não é um canudinho que vai levar a urina até a bexiga aberto. Não, eles são fechados. Eles empurram a urina por movimentos peristálticos, semelhante ao do esôfago, na deglutição. Então, imagina comigo, o paciente tem uma pedra aqui no meio e o ureter está fazendo isso aqui, ó. Está mastigando. Por isso que o paciente sangra. Entendeu agora por que o paciente sangra quando tem pedra no rim? Ou no ureter, principalmente? Quando tem cálculo renal, litíase? É por essa razão. Okay? Então, as hematuras, quando eu encontro no microscópio um montão de hemácias. Já a leucocitura ou piúria, a correlação já é diferente. Não é sangramento. Nesse caso aqui, eu estou tendo uma infecção. E, geralmente, a infecção é urinária e, na maior parte das vezes, causada por bactérias. Então, quando você encontra um monte de leucócito, um monte de piócito, a gente sabe que isso vem da hematologia, isso vem da histologia, os leucócitos, eles fagocitam as bactérias. Então, numa infecção urinária, o que vai aparecer lá na fita, lá em cima? Nitrito, eu já falei para vocês que as bactérias transformam nitrato em nitrito, na maioria das infecções, esterase leucocitária. E aqui eu vou ver piócito. A esterase leucocitária vai confirmar os piócitos ou leucócitos, são essas bolinhas que vocês estão vendo aí numa foto que eu tirei do microscópio. Ok? Beleza. Depois de hemácia, leucócito e célula epitelial, a gente vai estudar e vai ver aqui rapidamente os cilindros. O que são cilindros, Patrick? Eu fiz um esquema de um néfron aqui. Vocês estão vendo aí do lado direito que tem lá o corpúsculo renal, que é chamado de cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, que é o TCP, a alça do néfron, que é a alça de Henle, e o túbulo contorcido distal. O que vai acontecendo? As proteínas vão se agregando e vão formando uma massa verde que vocês estão vendo ali nesse desenho que eu deixei. Isso é um cilindro. Só que vale lembrar que, constantemente, as células tubulares renais, elas sintetizam e secretam uma glicoproteína chamada proteína de Tan-Rochefort, em homenagem a quem descobriu. Só que essa proteína ela é secretada, produzida continuamente para proteger o nosso sistema, tem uma função imunológica importante. Então, quando eu mergulho a fita na urina, essa proteína de Tan-Rochefort ela não é detectada. A única proteína, quem prestou atenção até agora na palestra, que eu detecto pela fita é a albumina, só a albumina, ok? Mas alguns cilindros vão perder muitas proteínas diferentes e vão acabar dando proteína na fita, mas nem todos dão, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Os cilindros. Os cilindros são os únicos elementos que são formados exclusivamente nos rins, ok? E cada um vai dizer uma coisa para o médico. Então, o primeiro deles, cilindro hialino. Olhando aí para o lado direito, vocês estão vendo que o cilindro hialino, hialos, significa transparente, vidro. Então, dá para ver que o cilindro é bem clarinho, né? Até a luz do microscópio tem que estar baixa para se fazer leitura de urina, porque senão você passa por muitos elementos, são muito claros. Então, o cilindro hialino pode aparecer tanto em pacientes normais, na maioria das vezes, 1 cilindro, 2, como também em pacientes com exercício físico intenso, paciente desidratado, porque tem pouca água, o rim acaba condensando elementos e proteínas vão ser formadores de cilindro, mas pode ser algo mais grave, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, como está ali, ICC. Né? Então, o cilindro hialino, geralmente, ele é uma massa de proteína, somente isso. Alguns grânulos, mas é uma massa de proteína. Agora, observa o outro tipo de cilindro que eu vou mostrar para vocês, do lado esquerdo. Então, ó, vamos voltar aqui. Ó. Cilindro hialino, tá vendo? Clarinho, do lado direito. Agora, cilindro granuloso. Eu tenho uma massa de proteína, tem um monte de grânulos, um monte de debris celular, um monte de elementos. Isso significa que eu tenho agregados nesse cilindro, que tenho produtos de necrose, que estão degenerados. Então, aqui já significa uma lesão renal mais avançada, ok? Mais avançada. Então, aí eu já tenho uma outra interpretação do médico quando você libera o cilindro granuloso no exame, tá bom?
Depois do cilindro hialino, que é mais comum aparecer, e do cilindro granuloso, que é uma doença mais avançada, esse aqui é um dos mais importantes. É o cilindro sério. Eu até brinco que ele é sério mesmo. Por quê? Esse sério vem de cera, vem de serosos. Esse cilindro ele fica muito tempo entupindo o néfron, porque o paciente tem uma baixa taxa, velocidade de formação de filtração renal, ou seja, eu tenho o que a gente chama de extrema estase urinária, que é o que está escrito aí. O que é estase, Patrick? Estase é interrupção do fluxo. Então, quando o paciente está com uma doença renal mais grave, uma síndrome nefrótica, uma doença crônica, né, uma doença que já está bastante cronificada, a velocidade de formação de urina pelo rim dele vai ser muito mais lenta. Então, o cilindro se forma, não consegue ser expulso, fica ali. Para ele ser expulso, ele se quebra. Vê se você consegue ver aí. O cilindro ele parece estar quebrado, está trincado, parece um vidro meio arranhado, porque ele só consegue ser expulso dessa forma. O paciente não tem mais pressão de filtração. Então, o cilindro sério indica, de fato, uma doença severa de longa duração. Ok, pessoal? Outro cilindro, cilindro hemático. Se é hemático, lembra hemácia. Então, eu tenho uma matriz de proteína, que a gente já viu como forma lá no néfron, cheia de hemáciazinhas, ou íntegras ou degeneradas. Então, aqui a gente já pensa numa nefropatia já crônica, já pensa numa síndrome nefrítica, como eu coloquei para vocês. O que é síndrome nefrítica? É uma síndrome que o paciente perde sangue pela urina. Só que aqui, a síndrome nefrítica, eu vou ter o cilindro formado de proteína mais as hemácias. Então, o dano lá no néfron é maior, tanto no glomérulo, que é os vasos sanguíneos que chegam, quanto nos túbulos. Então, aqui seria uma hemorragia do néfron, vamos entender assim. Saindo dos cilindros, pessoal, vamos para os cristais. Nem todo cristal forma cálculo. Eu posso formar um cristal pela precipitação, pela alteração de pH, de temperatura ou de concentração. Uma urina colocada na geladeira ou colocada em banho de gelo para levar para o laboratório pode precipitar cristais. E nem por isso o paciente está formando cálculo. Então, isso aí é um detalhe que eu tenho que frisar com vocês. Parte dos cristais que aparecem na urina não vão formar cálculo. Agora, tem outros que formam muito cálculo, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o primeiro deles, cristal de oxalato de cálcio. Percebam que a imagem central é a mesma que estava lá no início da aula. Ele parece um envelope de carta, na maioria das vezes, né? E esse envelope de carta, ele justamente vai dar essa forma característica. É um dos cristais que mais formam um cálculo no paciente, porém, ele pode ser derivado da alimentação também, pessoal. Ele pode ser derivado da alimentação. E aí, na alimentação, alguns alimentos como tomate, alface, pode precipitar porque são ricos em ácido oxálico. Aí o paciente não tem cálculo. Como é que eu vou saber disso? A quantidade. Raros cristais, não tem nenhum problema. Já esses cristais aqui, pessoal, uratos amorfos. Os cristais de uratos amorfos, a gente tem aqui essa poeirinha toda que aparece. Esse é um cristal que, por exemplo, a temperatura, a geladeira, pode precipitar. Então, o cristal de urato amorfo não tem correlação clínica nenhuma, mas se precipitam em baixas temperaturas. Cristal de ácido úrico, tem várias formas de ácido úrico. Várias formas. O ácido úrico também é o segundo cristal formador de cálculo renal, depois do oxalato de cálcio, e a gente consegue identificar na urina com várias formas, são bonitos de se ver geometricamente, e o paciente pode estar formando cálculo. Cristal de fosfato triplo e fosfato amorfo. Fosfato sempre é cristal de urina alcalina, tá? Os anteriores é sempre pH ácido, mas esse agora, eu vou mostrar aqui, fosfato triplo, fosfato amorfo, pH acima de 7. Não passa a fitinha, vejo o pH, já sei que realmente bate com cristal na maioria das vezes. Então, esse cristal ele parece uma pirâmide, né? Meio tridimensional. Os autores dizem que ele parece uma tampa de caixão, uma tampa de ataúde. E pode formar cálculo também. Leveduras, pessoal, saindo dos cristais. Ué, eu posso encontrar fungo na urina? Posso encontrar fungo na urina. E essas leveduras são fungos, e a gente sabe que os fungos fazem antibiose com as bactérias. Eles alteram a microbiota. Então, ó, raciocina comigo. O paciente tem glicose na fita, tem corpos cetônicos na fita, e apareceu leveduras no microscópio. O que é isso? A urina está ácida, pH 5, 5,5, 6, tem glicose para caramba na urina, passou de 160, então eu vou ter glicose, corpos cetônicos e a levedura, eu acabo confirmando que o paciente é um paciente diabético, porque os fungos se adaptam muito melhores a altas cargas de glicose que as bactérias, tá? Então acaba aparecendo aqui nesse caso. Ah, Patrick, se não tiver glicose nem corpo cetônico,
Então, eu posso ter o gênero cândida aparecendo em outras situações? Sim, tanto em homens quanto em mulheres. Mas, geralmente, quando você vê levedura, você vê que o paciente é diabético, na rotina. Tricomonas, para os amantes da parasitologia aqui, tricomonas é um protozoário flagelado. A doença tricomoníase é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, e que na urina é a coisa mais fácil de se identificar. Por quê? Ele tem flagelos, ele fica rodando na urina, né, passeando pela urina. Então, todo mundo chama para ver, né, quem está fazendo estágio, quem está vendo. Então, a gente libera, né, é o protozoário mais encontrado aí na nossa rotina, a gente libera no exame de urina para tratar o paciente, a mulher, o homem, né, gera muito prurido vaginal, no exame ginecológico também dá alterações, e daí vai, tá bom? Então, esse é o tricomonas. Filamentos de muco, pessoal, para a gente ir para a reta final aqui da nossa conversa. Filamentos de muco são esses fios de cabelo que estão aparecendo aí embaixo. Então, se aparecerem muito muco, pode ser um indicativo de processo inflamatório, tá bom? Os laboratórios liberam como ausente ou presente, ou raros ou numerosos, então é importante. Eles são formados pela mesma proteína que forma os cilindros, que é a proteína de Tan-Hoschford. Ok? Mas o filamento de muco, ele vem lá do epitélio tubular e também do epitélio vaginal. Então, pode ser contaminante, mas tem que se liberar, né, no laudo do paciente. Espermatozoide. Eu falei que está acabando a nossa conversa, mas aqui é um dado importantíssimo para quem está liberando o exame de urina. Olha a correlação clínica, olha a importância da uroanálise, que é o exame de urina feito nas análises clínicas. Se eu encontro espermatozoide, eu só libero em homens, ponto. Jamais se libera espermatozoide no laudo de mulheres. Por quê? Por motivos óbvios. Na mulher se tem espermatozoide na urina porque é após relação sexual. Então tem uma questão ética envolvida aí, né? Você não pode liberar no exame da mulher. Se essa mulher tiver uma infidelidade conjugal, por exemplo, o marido vê o exame, isso dá problema para o laboratório. Então não se libera. Agora, em homens se libera sempre porque homens acima de 65 anos com muitos espermatozoides na urina pode estar diante de uma doença urológica, pode estar diante de uma espermatorreia, pode estar diante de uma ejaculação retrógrada, que é quando o homem ejacula, mas o esperma volta para a bexiga e aí aparece na urina. Então tem que ter esse cuidado. Agora, tem uma questão bastante delicada, que é quando se encontra espermatozoides na urina de uma criança sexo feminino. Aí você pode estar diante, na maioria das vezes, de um abuso sexual. O que fazer? Chamar a tua supervisão, chamar o médico, não vai liberar no laudo, mas vai chamar, e aí sim, medidas têm que ser tomadas, que essa criança pode estar sendo abusada sexualmente. Tá? Já aconteceu, não é tão comum, mas já aconteceu, e a gente, quando se forma, vocês também, a gente faz o juramento lá, né? E esse juramento, você levanta a mão, você fala um monte de palavras que você nem lembra mais, mas tem que lembrar que você estaria a favor da vida, com aspectos éticos, e tudo que você aprendeu é em prol da humanidade. Ok, pessoal? Então, espermatozoide só libera em homens. E em crianças, passa para frente para que a situação seja resolvida. Bactérias. Bactérias, se você for olhar bem para esses slides, você vai ver que eu tentei fotografar os exames do paciente, é um monte de teacinhos, né? Um monte de bacilos, um monte de pequenininho, que são as bactérias, algumas são móveis, é fácil de visualizar. Se der bactéria, olha o que está escrito lá embaixo, vai dar esterase leucocitária, lá na fita, que é a presença de leucócito, e o nitrito, que algumas bactérias convertem o nitrato em nitrito. Isso vai ser igual a quê? Infecção do trato urinário, ITU. Ok? Pode aparecer bactéria sem infecção? Me perguntam muito isso. Pode. Contaminação da amostra. Demorou muito tempo para chegar no laboratório, temperatura alta, multiplicou bactéria, mas o paciente não tem infecção. Como é que eu sei? Quando não tem leucócito. Se não tiver leucócito, aí vai ser contaminação. Tem que pedir nova amostra. Ok? Pessoal, eu aqui coloquei as principais referências bibliográficas, né, que eu utilizo nas minhas aulas e nos slides que vocês acabaram de ver. Eu queria agradecer muito a vocês pela paciência em me ouvir. É um tempo curto, mas deu para vocês terem uma ideia, né, da dimensão da uroanálise em análises clínicas, e todo mundo que é da área de saúde, independente de trabalhar na área de análises clínicas, deve conhecer um pouco dos exames. E o exame de urina é o mais simples, fácil, barato, e essas informações que eu passei para vocês vão ser muito úteis para o paciente, ok? Então, eu queria agradecer mais uma vez a comissão organizadora. Aqui está lá no meu Instagram, quem quiser lá acompanhar. Eu falo muito da fase pré-analítica lá, todos os dias liberando alguma citação de fase pré-analítica, e eu me coloco à disposição para as dúvidas, para as perguntas, e que vocês tenham uma excelente programação nessa semana.
Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado mesmo, e espero encontrá-los em algum momento. Ok, pessoal? Obrigado, hein?